falar de psicanálise e mitologia? Como vocês podem ver, sou uma pessoa que gosto de mitologia, né? Tenho tatuado o meu próprio corpo marcado, né? Porque a mitologia, ela tem um quesinho ali na minha história e eu sempre fui obcecada por fofoca e baixaria, que é o que a gente encontra predominantemente na mitologia grega. E, né, por acaso ou não, fui para essa área aí que se chama psicanálise e que Freudinho, né, nosso divo ali pessoal, com certas ressalvas, ele vai falar muito sobre mitologia. E eu não vou explicar nenhum mito aqui, não é o objetivo, mas eu quero que a gente pense junto sobre o lugar da mitologia. O Freud, ele vai pegar vários mitos gregos muito conhecidos, como o do Édipo, do Narciso, né, para poder ali explicar conceitos psicanalíticos de uma forma erudita, cultural e que também toca, né, nas pessoas. E a própria relação com a mitologia, ela é justamente, né, muito interessante porque ela vai ser uma produção humana, né, muito criativa e imaginativa que visa completar alguns espaços, explicar certas situações naquele limite do não sabemos. E como não sabemos de muitas coisas, haja explicação para poder dar conta. E assim, gente, um ponto que tem me chamado muito a atenção é o lugar, né, da literalidade das leituras muito contemporâneas, né, ao ponto das pessoas estarem achando ainda que o Édipo é na literalidade sobre matar o pai, ter um desejo em relação à mãe, né, a metáfora ela tem se perdido muito aí no meio do caminho e o uso discursivo por parte dos autores da psicanálise, eu vou falar aqui do Freud, por exemplo, ele é um uso metafórico, porque os mitos não aconteceram, né? E aí deixa eu falar para vocês, as religiões, elas são mitos também, né? Porque antigamente o paganismo, as religiões ali gregas, né? Tem um texto muito interessante, inclusive chama Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos, que vai mostrar pra gente como, né, o que a gente entende como mitologia hoje era a religião pagã e que teve, né, em vários lugares do mundo a partir da relação do sujeito com o seu desamparo e daquilo que a gente consegue criar para poder dar conta. Então, às vezes eu fico também vendo, né, umas pessoas desdenhando da própria mitologia, principalmente com um viés muito concreto, tipo assim, ah não, porque o verdadeiro Deus é o meu. Querido Narciso, né? É também mais um mito, só que a diferença é que é um mito que você acredita, assim como os gregos acreditavam, assim como a análise, o objetivo é que a gente construa o nosso próprio mito, porque a gente não fala em momento algum de verdades absolutas. Nesse sentido da metáfora, né, como a leitura ela tá indo muito para a literalidade, a gente precisa entender histórias, né, com esse processo metafórico. Então, por exemplo, o Édipo, né, a história do Édipo centrado nesse homem que sabia que poderia matar o pai e se casar com a mãe, foge do próprio destino, né, e acaba matando o pai e se casando com a mãe. Incesto, gente, é o que não falta na mitologia grega, né? Vou colocar aqui ao lado alguns exemplos de mitos que também vão falar sobre incesto. E por que o Freud, no final das contas, ele resolveu escolher o Édipo? Porque aponta a uma hipótese que ele tem desde o início da psicanálise, que é o Deus não é senhor da própria casa. E o que isso quer dizer? Édipo sabia conscientemente do destino dele, tentou fugir e aí por isso caiu na cilada de se deparar com esse próprio destino. Ou seja, o desejo ele não obedece moralidades sociais, moralidades convencionais que são produtos da cultura. O corpo ele existe, mas a partir de um momento que o neném chora, ele está inserido numa cultura, porque ele é criado por um outro e as palavras, né, o que vai contornar o corpo dele é cultural. Então não existe essa verdade, aquilo que a consciência acha que domina e que traz um conforto pra gente, né? É muito desamparo mesmo se dar conta de que a gente está preso no nosso próprio corpo, no nosso próprio mundinho, né? E que tem situações dentro da gente mesmo que não sabemos. Mas, de fato, a psicanálise ela vai trazer isso muito forte e o mito do
do Édipo é justamente por aqueles desejos que a gente tem e que às vezes a gente não se dá conta, mas não é a concretude de querer, né, ter algum tipo de relação com o pai e com a mãe. O que acontece com a criança muito pequena é que ela é cuidada por alguém, né? Primeiro ponto aí, somos seres desamparados, a gente nasce prematuro, né? Então tem uma relação ali biológica com o tamanho do crânio humano e a gente nasce de 9 meses justamente porque, né, não dá para poder nascer depois e a gente precisa ser gestado, né, depois que a gente nasce. É preciso que alguém cuide de um bebê, que alguém troque a fralda, que alguém alimente, e eu não tô nem falando aqui de amor, né? Porque pode ser que esse bebê não seja amado, mas é preciso que o corpo dele minimamente seja cuidado. Senão, o que acontece? Não sobrevive. E aí não tem psiquismo, aí não tem corpo, e aí não tem nada. Então, né, nessa relação de cuidado, a gente vai estabelecendo afeto e vai tendo registros psíquicos dessas primeiras figuras. E o Freud vai falar num texto de 1905, que chama 3 Ensaios para a Teoria da Sexualidade, que tem 5 reedições, até 1923, se eu não me engano, que ele vai falar que o objeto que a gente busca na cultura para poder tentar satisfazer a gente vai ser sempre um reencontro desse objeto. Porque, de alguma maneira, a gente estabeleceu uma relação de familiaridade com aquele cuidado. Isso não é determinístico, isso não quer dizer que vai ser assim para sempre, mas que aquilo marcou. E a tendência, justamente para poder gastar menos energia, é traçar um caminho familiar, aquele que já foi capinado. Então a gente vai tentar reencontrar esses objetos. Mesmo que a cultura fala que não, a gente não pode casar com o nosso pai e com a nossa mãe, então deixa eu ver ali o que pode ter de familiaridade, né? Deixa eu ver ali aquilo que eu conheço e que mesmo que eu não goste, né? Mesmo que eu não aceite, aquilo está marcado no meu corpo, aquilo aponta que o eu não é dono da própria casa. Então, na relação da psicanálise com a mitologia, a gente realmente está falando da metáfora, né? E hoje, ainda bem, a gente está tendo vários resgates, né, feministas das mitologias, porque justamente a mitologia, né, num primeiro momento, a mitologia grega aqui especificamente que eu estou falando, eram histórias contadas oralmente, que depois viraram peças de teatro, que depois viraram, né, tiveram seus textos em poesia e depois prosa, e que hoje em dia ainda tem reedições, por quê? A mitologia, ela é um produto cultural base no que se viveu e que tem uma demanda ali da sociedade de tentar dar contorno para a própria experiência. Então hoje a gente tem resgates, né, feministas a outras versões, por exemplo, né, do Édipo. Qual que é a relação da Jocasta? A gente não fala sobre a Jocasta, que é a mãe do Édipo e que acabou caindo também ali, né, numa própria relação com o filho e que também não aguentou e não suportou, né, toda aquela situação. E aí, quem foi Jocasta? Se a gente pega a peça do Sófocles, que é o Édipo Rei, a história mais conhecida, né, que tem 3 peças que vão falar sobre o Édipo, sobre depois os filhos do Édipo e a terceira sobre a Antígona, Jocasta realmente tem uma participação muito secundária, mas se a gente vê outros autores, a Jocasta tem voz. E hoje a gente está tendo um resgate desses outros mitos que não circulavam porque a gente vive numa cultura predominantemente masculina. Grécia Antiga principalmente, gente. Se eu voltasse no tempo, se eu pudesse voltar no tempo da Grécia, que tem uma relação, né, gosto muito da Grécia Antiga, eu voltaria como um homem gay. Porque, assim, sinceramente, para ser mulher, a melhor época para estar viva é hoje em dia, tá? Você vai voltando na história aí, eu não queria ser mulher em outros momentos, mas como homem gay teria aproveitado muito. Então, mulher não era gente, escravo não era gente, o que valia era homem e que era livre pela sociedade. Então, a transmissão predominantemente eram desses homens, mas não quer dizer que não existiam outras versões e que a gente não pode olhar para esses mitos e tentar atualizá-los de uma nova maneira, porque são histórias vivas e conforme a cultura vai modificando, a gente pode trazer outras versões dessa história. Eu tenho aqui tatuado Circe segurando o seu porquinho, que, né, na Odisseia, a Circe era uma feiticeira meio maquiavélica que tem um relacionamento com o Odisseu e ela tem um quê um pouco perverso e ela transforma o homem em porcos. Mas a Madeline Miller, que é uma autora que eu gosto muito, através da releitura de vários mitos, né, de fragmentos em que a Circe aparece ao longo de toda a história grega, ela recria, né, a voz dessa mulher, ela dá a oportunidade dela contar a sua própria
própria história. Então, esses mitos, eles são atualizados. Na canção de Aquiles, ela finalmente coloca Aquiles como um companheiro de Patroclo, né? Porque se a gente pega a Ilíada, a guerra de Troia durou 10 anos, depois lá que Paris roubou, ou Helena foi com ele, né? Existem várias versões. A guerra dura 10 anos, mas Ilíada vai ser sobre alguns momentos dos últimos meses da guerra de Troia, depois da fúria de Aquiles. E aí você se pergunta, por que Aquiles, né, ficou furioso? Porque Patroclo morreu. E aí a gente tem algumas, né, interpretações e traduções do que seria essa relação de Patroclo e de Aquiles. Alguns dizem companheiro, outros dizem primo, outros dizem amigos. E eu não sei vocês, mas eu amo os meus amigos, mas eu não aniquilaria um exército. E principalmente Heitor, né, com uma fúria que ninguém nunca viu, porque mataram um primo meu. Um beijo aí para os meus primos. Isso diz de uma relação amorosa, né? Que era muito comum ali na Grécia Antiga, principalmente de figuras mais velhas, com meninos novos, né? Então, tem várias interpretações de que eles eram amantes. E a Madeline Miller, na canção de Aquiles, escreve a fanficona da Ilíada e coloca Patroclo para poder falar do relacionamento dele com Aquiles. E aí é isso, né? Choque nos conservadores, porque o mito está vivo e porque são interpretações de histórias antigas, mas que não morreram lá. Mas esse é um ponto muito importante para poder trazer também, puxando para o outro lado, que são interpretações. E aí eu vejo muitas pessoas nesse resgate falando, não, mas a verdadeira história de Jocasta, a verdadeira história de Medusa. Gente, vamos lá. Essas figuras não existiram de verdade. Então, não existe uma história verdadeira. São versões. E o Freud, enquanto autor, que tinha uma relação literária, porque o Divo escrevia bem, ele usa a mitologia como um recurso para poder provar a própria hipótese, né? E aí a gente desmistifica o Freud, né? Tira ele desse status de gênio, porque acha que os casos clínicos aconteceram daquela determinada maneira. Gente, grande novelão, ele escrevia muito bem, ele queria provar o próprio ponto. Se a gente pega a própria publicação do Introdução ao Narcisismo, nenhum texto nasce do nada, tá? Nenhum texto nasce do nada. O Freud, ele estava muito nervoso com o Jung, porque o Jung também apontou que a teoria dele tinha um furo. Então, a Introdução ao Narcisismo nasce como um recurso dele conseguir sustentar a própria teoria e porque ele estava muito bravo com Jung, né? Então, as coisas, elas têm um motivo e ele queria provar o próprio ponto, como nós também queremos provar o próprio ponto. Não existe verdade, não existem dois lados da história, existem vários, a depender de quem conta. E o Freud, né, ele vai pegar o Édipo para poder provar o próprio ponto. É como um recurso literário. Ele pega uma versão da peça mais conhecida do Sófocles, do Édipo Rei, para poder provar um ponto dele, uma hipótese clínica e teórica que ele já tinha percebido nos seus pacientes. Então, o mito, ele é utilizado como recurso. Como a gente, enquanto mulher, retorna à mitologia porque temos o interesse pessoal de resgatar essa história. Porque também, gente, é um pouco complicado. Você fala assim, Freud, eu quero que você fale sobre o que é a feminilidade, eu quero que você fale sobre menstruação. Gente, eu não tenho registro no próprio corpo. Eu falo sobre narcisismo porque isso é um tema caro para mim, né? Karen Horney, que é uma autora muito complementar ali na obra freudiana, ela vai falar da menopausa, de menstruação, de inveja ao útero. Por quê? Porque ela identificou uma falta na teoria freudiana, que realmente não é total, que as mulheres consigam elaborar teorias que elas percebem que são faltosas, né? Freud era um homem europeu que nasceu no final do século XIX e todo o texto ele vai ter esse enviesamento, né? É quem escreveu esse texto também. Então, não interessa ao Freud entender e se debruçar, por mais que ele tenha feito isso por muitos anos, sobre o que querem as mulheres. Perguntem a elas, né? Porque não adianta um monte de psicanalista homem falando assim, para entender feminilidade, vamos ler Madame Bovary, que é um livro que escrito por um homem. Gente, né?
Vamos ler as mulheres. Então a gente está fazendo esse resgate porque interessa a gente, porque a gente quer dar a nossa voz, a gente quer provar o nosso ponto, a gente quer ser ouvida, mas isso também não traz um status de verdade às nossas versões do mito, né? Se a gente pega Medusa, por exemplo, que é considerada um monstro, mas que tem versões que vão trazer, né, que ela foi abusada por Poseidon no templo de Atena e que por isso Atena fica muito ofendida e que aí ela vai amaldiçoar a Medusa. Isso traz, né, uma complexidade muito maior à figura da Medusa. Mas, como também a gente só consegue fazer esse resgate hoje em dia dessas outras versões por conta de uma questão cultural. Então, o que a gente vai conseguir escutar, o que a gente vai se interessar, vai dizer sobre a gente. Só as mulheres vão conseguir dizer sobre elas, né? Só as pessoas trans ou qualquer outro tipo, né, de vivência vai conseguir falar sobre si. Isso não quer dizer que é aquele lugar muito complicado de, o meu local de fala. Por quê? As pessoas, elas podem falar. Só que uma coisa que eu aprendi muito com a antropologia, um beijo para a antropologia, que é justamente você vai falar a partir de uma posição, a partir de um lugar, e é preciso que se identifique. Eu só consigo olhar para o mundo a partir da minha vivência, das minhas leituras, dos meus registros. Isso estando posto, é possível falar. Mas, se a gente quer entender sobre aquela experiência, vamos ler as pessoas que vivem ela, né? Então, se a gente pega o próprio Narciso, né? Agora está em alta pessoas narcisistas. E, curiosamente, foi o tema que estudei no meu mestrado. Não pessoas narcisistas, você aí me respeita do outro lado. Mas o fenômeno narcísico. A gente tem, né, o próprio termo narcisismo, ele vai surgir só no final do século XIX para poder tratar da patologia de pessoas que tinham uma relação erótica com o próprio corpo, né? A sexologia tentava categorizar isso e aí o Freud vai retirar do status de patologia e vai falar que todo mundo vai ter ali uma relação normal consigo mesmo, tipo o Narciso do mito que olha para o próprio reflexo e fica completamente inebriado ali, completamente apaixonado pelo próprio reflexo, né? E aí a gente vê como é que na contemporaneidade está tendo um comeback aí da versão patológica da coisa, né? Como não é nada novo, gente. Mas dito isso, a relação, né, de ter se apaixonado pela própria imagem é interpretativa. Se a gente pega, por exemplo, Lu Andréa Salomé, que foi a diva que estudei também, né, no mestrado, ela vai ter uma outra interpretação do mito. Ela vai falar que ele não ficou apaixonado pela própria imagem, mas que através desse reflexo ele conseguiu ver tudo aquilo que estava em volta dele. E isso vai embasar uma hipótese teórica dela de que a gente tem um vínculo anterior à nossa constituição de eu, que seria o eu com todo. Isso é uma outra explicação filosófica teórica que talvez eu faça no outro vídeo sobre a teoria da Lu Salomé. O que eu quero trazer aqui é como vai dizer de uma interpretação para poder provar o próprio ponto. Então a mitologia ela vai ser um discurso narrativo que toca em várias partes, né, da nossa subjetividade, da nossa constituição, justamente por ser um produto humano, que as religiões são grandes mitologias e que isso não tem um status de verdade absoluta, mas de uma produção que visa contornar uma experiência e que pode muito bem ser um recurso narrativo para que a gente consiga tocar os leitores e explicar de uma forma didática o nosso ponto, mas não entra num status de verdade. Se a gente pensa na Pandora, né, que é aquela figura que olhou e abriu a caixa e aí todas as mazelas do mundo elas vazaram e que restou apenas a esperança, tem várias versões sobre essa história, né, que na verdade não era uma caixa, era um jarro, porque os gregos não usavam caixas, e que ela abriu e liberou todos os bens do mundo, né, sobrando apenas a esperança. Zeus criou a Pandora justamente como uma resposta ao roubo, né, que Prometeu ali fez em relação ao fogo, que roubou o fogo dos deuses e deu para a humanidade. Zeus ficou muito bravo e aí criou Pandora. Mas ao mesmo tempo, né, que Pandora ela abriu essa caixa, esse jarro, a gente pode ler isso como o raio de Zeus, que não necessariamente é ruim. O raio em si, ele não tem problema algum. A questão é o efeito disso. E aí Pandora, ela não é maléfica por si só, né? A consequência da situação que pode ser interpretada desse jeito. Mas vocês percebem como tem um quê ali, né, da nossa leitura da história? E a mesma coisa com Eva, né, que tem uma
relação íntima ali com Pandora, que acessou e que comeu a maçã do conhecimento, que a cobra falou não coma, e ela falou assim, como sim, e aí, né, a humanidade esteve fadada a viver na sua miséria, né? Porque são sempre reinterpretações e que as mitologias, sejam elas do cristianismo, grego, do folclore brasileiro, nórdicas, elas vão ser reencenações e elaborações do ser humano diante do seu desamparo. Então também pode parar com essa palhaçada de falar o meu Deus, o verdadeiro Deus, no sentido de querer catequizar o coleguinha. Você com você mesmo, um beijo, cada um tem o seu próprio mito, mas não existe um status de verdade. Então também não dá para poder ficar querendo catequizar o coleguinha, né? Que nem os portugueses com os índiozinhos falando assim, não, porque essa é a verdade, né? O verdadeiro mito, a verdadeira história de Jocasta. Não é verdadeira porque Jocasta não existiu, né? Mas por que a gente está tentando retornar essa história? Por que é importante dar voz a essas mulheres? Porque hoje nós mulheres temos vozes e finalmente, né, queremos ser ouvidas. Então, gente, essas foi aqui algumas palavras que eu tenho sobre mitologia, sobre mitos, a relação com a psicanálise, um apelo a vocês, estudantes, leitores, vamos entender metáforas, não vamos ler na literalidade da coisa, não vamos achar que o mito é uma verdade absoluta, né, e ler o Édipo e falar assim, o Édipo da mulher, o Édipo do homem, gente, é sobre limite. Né? É sobre aquilo que a gente não sabe, é sobre limite, é sobre familiaridade, não é na concretude da coisa. Então vamos, né, fazer esse comeback, pegar a nossa versão da história, entender que a gente também tenta, né, comprovar o nosso ponto de vista e parar um pouco com a cagação de regra, que tá sendo uma coisa meio contemporânea aí das redes sociais. Um beijo, segue o canal, divulga pros amigos, comenta aí o que vocês acharam, que mito vocês mais gostam e a gente se vê na próxima.